gente, então, continuando aqui, a gente precisa comentar um pouco com vocês sobre... primeiro, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida da lista que a gente passou. Estão com alguma dúvida daquela lá? Deu para resolver tudo? Professor, só na segunda eu não consegui identificar se tipo dava certo pela lei de Raul ou não. Certo. E aí, tu lembra o que é a lei de Raul? Eu lembro que é aquele quando a mistura é tipo ideal, né? Essas coisas. Isso, exatamente. Então, Mas aí eu não consegui identificar pelo gráfico. não, tranquilo. Quando você tem a lei de Raul, se você lembrar da fórmula da lei de Raul, né? Você tem YI, você tem YI, P, que é igual a XI, PI de saturação. Certo? Então é para você ter uma equação desse tipo aqui. Se você tem uma mistura binária, você vai conseguir escrever isso daqui como sendo Y1P, X1P1 de saturação. Vou só fazer essa demonstração aqui para vocês entenderem como é que segue ou não a lei de Raul. Então, tem essas duas equações. Se você somar essas duas equações aqui, isso é uma coisa que deve ter sido feita com vocês em PPQ. Y1, Y2, multiplica a pressão, e aí aqui é X1P1 de saturação, mais X2P2 de saturação. A pressão é a mesma, por isso que você conseguiu colocar em evidência. Então, isso daqui você tem a pressão, que é igual a X1P1 de saturação, mais 1 menos X1P1 de saturação. Essa equação aqui, da pressão como função de X, se você mantiver a constante, isso aqui não é 1 não, isso aqui é 2. Se você mantiver a temperatura constante, então você é para ter algo desse tipo aqui. Você vai ter P2 de saturação, e aí você vai juntar aqui com sendo mais X1, que multiplica P1 menos P2. O que essa equação aqui quer te dizer? Isso aqui quer dizer que quando você tem uma relação de pressão com a composição, especialmente nos pontos de bolha, isso daqui é uma reta. Então, isso daqui é uma reta do tipo y, que é igual a mais x que multiplica b. Isso daqui é uma constante, e isso daqui também é uma constante. Então, para você verificar se segue a lei de Raul, naquele gráfico lá que você deve ter feito de pressão por composição, xy, você era para ter obtido, na curva dos pontos de bolha, uma reta, e a curva dos pontos de orvalho, tipo uma bolsinha aqui. Mas a região que você vai de líquido para líquido vapor, essa curva aqui, ela é uma reta, e a reta dela é P, que é igual a P2, mais X1, que multiplica P1 menos P2 de saturação. Isso aqui é o que a lei de Raul prevê. Se você tiver um sistema que ele faz isso daqui, ele está completamente diferente dessa reta. Então, esse sistema ele não segue a lei de Raul. Deu para entender como é que é o método? Entendi. Aí no caso meu ficou tipo, mas foram duas curvas, então não pertencia, né? Era a lei de Raul. Você vai ter que olhar para a curva dos pontos de bolha. A curva dos pontos de bolha você consegue observar pela relação pressão-composição da fase líquida, Px. Aí no caso, quando é uma reta, a gente pode considerar que é a de Raul. Exatamente. Isso mesmo. Tá bom então, Certo? obrigado. Show. Valeu. Mais alguma dúvida? Só essa mesmo? O meu não encostou uma curva na outra. Sem problema, Lucas. Não para não seguir a lei de Raul, basta que você não siga essa reta, certo? Então, depois eu vou mostrar para vocês exemplos de como não seguir essa reta, né? Se você tem essa reta aqui, deixa eu pegar aqui. Se você só se desviou assim um pouco, o conjunto de pontos veio por aqui na parte verde, por exemplo, ó, isso aqui você já não segue a lei de Raul.
E aí não necessariamente precisa ser para baixo, ele pode ser para cima também. Ele pode ser mais ou menos assim, ó. Tranquilo? E aí, cuidado, é a curva pressão, composição. Tudo bem? Show, beleza. Então, eu não fechei o formulário ainda. Vocês conseguem dar uma olhada aí ainda para poder ter certeza de que está tudo certo. Tranquilo? Ok. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, né? Ok. Então, o que a gente precisa definir hoje? Hoje a gente tem uma série de definições que a gente precisa fazer aqui na nossa aula que são relacionadas com as propriedades. Então, eu falei para vocês como é que era o equilíbrio líquido-vapor de uma solução ideal. Eu falei para vocês desculpa, o equilíbrio líquido-vapor para um componente puro, e aí o equilíbrio líquido-vapor ideal. A gente tem o equilíbrio líquido-vapor também para uma mistura, mas que também seja ideal. Então, ambos aqui são ideais. Ok, mas e aí? Se a gente não tiver compostos ideais, o que a gente vai fazer? Então, para a gente conseguir entender isso daqui, a gente precisa definir o que a gente chama aqui de termodinâmica de misturas. A gente precisa entender como é que as coisas se misturam. E aí, para isso, a gente vai tentar entender aqui alguns pontos em relação a esses processos de misturas. Então, eu vou definir aqui para vocês uma série de propriedades termodinâmicas. Então, a primeira das propriedades que eu preciso definir para vocês é o que é uma propriedade parcial molar. Então, a propriedade parcial molar é a propriedade como se ela estivesse em solução. Então, deixa eu tentar tirar isso aqui um pouquinho da abstração de vocês, tá? Quando você tem aqui a propriedade do componente puro, por exemplo, quando você tem aqui a água, então isso daqui você tem a água, e aqui do lado eu vou pegar um pouquinho de metanol. Esse exemplo é o exemplo que está no livro de vocês. Então, o metanol ele vai ter uma determinada densidade, ele vai ter uma determinada entalpia, ele vai ter entropia, ele vai ter energia livre de Gibbs, cada uma das propriedades dele. Assim como a água também. Densidade, entalpia, entropia, energia livre de Gibbs. Isso aqui a gente chama de propriedades de componente puro. E normalmente a gente simboliza como sendo o símbolo HI, PI, ROI. É a propriedade do componente puro. Essa não tem o que explicar, não tem o que entender, ok? Só que quando você faz o processo de mistura, que você adiciona um componente com o outro, a densidade que você tem agora, ela é diferente tanto do Rho da água quanto do Rho do metanol. Isso é claro de se ver nessa mistura, principalmente porque ela tem muito efeito de mistura sobre o volume. Então, se você adiciona aqui, por exemplo, 20 ml de água a 80 ml de metanol, o resultado vai ser menor do que 100 ml totais. O que o normal de você pensar seria, estou somando 20 com 80, então vai dar 100. É por isso que a gente precisa estudar essa parte de termodinâmica de misturas, porque a gente tem esse comportamento. Quando você mistura a água, agora, quando você está aqui vendo as moléculas de água, se você pudesse pegar uma porção disso e olhasse para as moléculas aqui de água, a densidade o espaço que essa molécula ocupa, quando ela está perto do metanol, é diferente do espaço que ela ocupa quando ela só está rodeada de água. A rodeada, eu vou falar bem cearês mesmo para poder vocês entenderem isso. Então, quando ela está em mistura,
é diferente de quando ela está somente circundada, né, somente envolvida por outras moléculas de água. Então, isso daqui seria, por exemplo, como ela está aqui, se a gente pudesse fazer, olhar as moléculas uma por uma. E aqui você tem as moléculas do metanol. Certo? Um exemplo que eu gosto sempre de dar é, por exemplo, torcidas organizadas, né? Se você pegar aqui a torcida do Flamengo e você pegar aqui a torcida organizada do Vasco, Força Jovem do Vasco e a Raça do Flamengo, se você deixar cada um aqui separada, cada um em uma metade do estádio, vai ficar tudo certinho. Todo mundo aqui do lado do Flamengo tá na paz, tá tranquilo. Todo mundo aqui do lado do Vasco vai estar também na sua paz, tranquilo. Só que se a gente resolver fazer aqui, que nem tem no estádio europeu, de deixar as torcidas misturadas, você sabe que vai passar a ter interação entre as torcidas, né? Essa interação nem sempre é pacífica. Então, é basicamente isso que acontece se você olhar para o estádio de futebol como sendo uma mistura. Se você colocar aqui dentro do estádio de futebol, misturar a torcida, você vai ter interação. A torcida do Vasco vai querer bater na do Flamengo e vice-versa. Então, nas moléculas, é um negócio paralelo que está acontecendo, sabe? As do Flamengo, quando vê uma outra torcida do Flamengo, deveria, pelo menos, né, agir de uma forma. E, no mundo ideal, ele vai tratar do Vasco da mesma maneira. Então, por exemplo, a molécula de água, ela tem uma forma de interação, por exemplo, a forma pontes de hidrogênio. E essa interação é distinta das pontes de hidrogênio, em intensidade principalmente, das que é feita pelo metanol. Então, num mundo ideal, a molécula de água ia enxergar a do metanol como uma outra molécula de água, só que não dá, porque as interações são diferentes. Então, a energia envolvida aqui nessas regiões da molécula são diferentes de uma para outra. Então, não tem como elas se enxergarem da mesma maneira. É basicamente o que está acontecendo aqui com as torcidas. Então, uma vai querer matar a outra, infelizmente, né? Uma vai querer entrar em contato com a outra aqui, fazendo com que a mistura das duas seja diferente do que cada uma individual. A mistura das duas vai ser diferente de cada uma das individuais. Ok? Ok, professor, tá. Então, como é que eu vou conseguir saber qual é a propriedade da água na mistura? É isso que a gente faz ao definir propriedade parcial molar. O que é uma propriedade parcial molar? Propriedade parcial molar é a propriedade da substância quando ela está na mistura. Então, ao invés da gente chamar de ρ da água, a gente vai chamar de ρ barra da água. Ao invés de chamar H da água, o H da água é o do componente puro. A gente vai chamar H barra da água. Isso daqui eu sei que é na mistura. Tranquilo? Então, quando a gente define isso, a gente começa a conseguir definir o que é essa propriedade parcial molar. Essa propriedade parcial molar, ela tem uma definição matemática, e ela pode ser escrita da seguinte forma. A gente escreve aqui KI barra. Entende que o KI barra, aqui, ó, K é como se fosse o H, esse I é a identificação do componente da água, e o barra é a barra daqui também que eu estou colocando, que é para poder te indicar que isso é a propriedade parcial molar. Então, esse KI barra, ele vai ser a derivada da propriedade do componente puro, quando ela está variando com o número de mols desse próprio componente. Então, como é que eu leio essa equação aqui? Eu leio essa equação dizendo que a propriedade parcial KI é a variação da propriedade do componente puro com
a composição do componente I, quando você mantém constantes, pressão, temperatura e as outras composições. Então, se você está numa mistura de dois componentes, você só tem componente 1 e 2. Então, você vai escrever K1 barra como sendo igual a dK1, dN1, a pressão, temperatura e N2 constantes. Tudo bem? Então, de onde é que vem essa definição? Essa definição vem de uma equação muito bonita, a equação de Gibbs-Durham. Tem um nomezinho bacana, chique para ela, não sei o quê. Mas o que quer dizer a equação de Gibbs-Durham? Se a gente pegar aqui a equação da energia livre de Gibbs e fizer, ou melhor, qualquer propriedade, né? Qualquer propriedade termodinâmica, se você pegar essa propriedade de uma mistura qualquer, ela vai depender da pressão, vai depender da temperatura e vai depender da composição de cada um dos componentes dessa mistura. Aqui eu estou imaginando uma mistura bem complexa, com muitos componentes, com M componentes. Então, se eu fizer a diferenciação total aqui, vocês estão meio traumatizados com isso, mas se eu fizer a diferenciação total dessa propriedade de K, então eu consigo fazer isso daqui. A variação de K com a pressão, obviamente K é para um determinado componente, né? Então, mas aí vamos deixar ele em aberto assim, por enquanto, que eu não estou te definindo se ele é do componente puro ou se ele é de uma mistura, deixa assim, deixa quieto. Então, dK, dP, com o resto constante. Então, T, NM. Então, quando eu coloco aqui NM, é todas as outras composições, né? Todas as composições, tá? Eu vou até deixar só N. Pronto, então com a composição constante. Mais, não, desculpa. Ainda tem aqui um. dP, mais dK, dt, mantida a pressão e composição constante dt, mais. Aí aqui eu vou ter um somatório. Eu vou somar, porque eu vou colocar para cada uma dessas composições e só vai mudar o índice, tá? Então eu tenho aqui um somatório de variação da propriedade termodinâmica em relação à composição e mantendo pressão, temperatura e as demais composições constantes. Isso daqui de I igual a 1 até N. Ou seja, eu acabei de te ler isso daqui como sendo a definição da nossa propriedade parcial. Faltou aqui um trechinho, faltou multiplicar por dNi. Então, essa equação aqui, que é chamada de equação de Gibbs-Durham, a gente tem uma forma bonita para ela. A gente tem ela dk, que vai ser igual a dk dp, mantendo temperatura e composição constante dp. A gente também vai ter aqui mais dk, dk dt, pressão, composição, dt, mais o somatório de, aí eu tenho aqui KI barra dNi de igual a 1 até M. Tranquilo? Isso aqui não é M, não, tá? É um N, esse negócio. Pronto. Aí. Ok, então, o que isso tem a ver com a vida de vocês, né? Eu sei que é abstrato, que tudo mais, tal. Só que a partir do momento em que eu consigo ter um valor de K para quando ele está em mistura, então eu começo a conseguir ter como definir o resto das propriedades que eu preciso. Então, por exemplo, a partir de agora, então, a gente vai definir outra coisa aqui.
outro símbolo, né? Então, outro símbolo que a gente pode usar é que esse dk aqui seria a propriedade de uma determinada mistura. Aí que saiu meio infartado esse negócio, né? A propriedade quando a gente está em mistura. Tranquilo? Bom, se isso daí é a propriedade quando você está em mistura, então você sabe que K vai ser igual ao somatório de quando você tem NI, KI barra. O que que é isso daqui? O que que essa equação está querendo te falar? Normalmente, você tinha uma aproximação muito válida quando você tinha quando você estava trabalhando com componentes que eram ideais. A aproximação que era válida para quando você utilizava isso era de que, por exemplo, se você quer saber qual é a densidade de uma mistura qualquer, você pega isso daqui, a fração molar da primeira densidade, do primeiro componente, mais a fração molar do segundo componente. Pega uma densidade aí que é dada por essa regra. Isso aqui a gente chama de uma regra ideal. O que acontece é que essa regra nem sempre é válida. E ela nem sempre é válida porque quando você mistura, a densidade do componente puro, ela não representa bem o componente em mistura. Quem é que representa o componente em mistura? É a propriedade parcial daquele determinado componente. Ah, professor, isso aí é só besteira, só para a gente dormir agora sexta-feira à tarde. Mas isso aqui é importante só para um determinado formalismo, porque a partir de agora a gente consegue definir umas coisas que são um pouco mais interessantes. Essa primeira coisa interessante que a gente pode definir é o que é uma propriedade de mistura. O que é uma propriedade de mistura? Propriedade de mistura é qual é o efeito que tem em uma determinada propriedade o fato de você estar adicionando dois componentes. Então, a gente define aqui o que é ΔK de mistura como sendo K menos somatório de NI, KI. Ou seja, eu estou te mostrando que a variação que o processo da mistura está causando, ele é a propriedade real da mistura, menos o que a gente tem de proporção entre as propriedades do componente puro. Então, isso aqui é uma proporção que seria o que seria a proporção ideal. Por exemplo, então, quando a gente escreve isso daqui para uma determinada propriedade, fica mais claro. Quanto que está variando o volume de quando você adiciona dois componentes? Você vai ter o volume da mistura menos x1, volume do componente 1 puro, menos x2, V2 do componente puro. Como é que você sabe se essa solução aqui ela não tem efeito na mistura? É porque se ΔV de mistura for igual a zero, isso aqui quer dizer que o volume da mistura ele pode ser escrito como sendo x1V1 mais x2V2. Ah, professor, então esse caso da idealidade só funciona para os casos em que a propriedade de mistura foi igual a zero. Exatamente. E aí você pode pensar tanto para volume, que é o mais claro, que é o mais fácil de observar, mas você também pode pensar para entalpia, por exemplo. Então, a entalpia de uma determinada mistura vai ser a entalpia daquela mistura menos x1 H1 menos x2 H2. Isso daqui que eu estou escrevendo é se for para uma mistura binária.
Se você não tiver com mistura binária, tiver com mistura que tem mais de um componente, é só você colocar aqui o somatório de x1, xi, hi. Tudo bem? Então, observa que essa definição aqui em verde, que eu estou escrevendo para entalpia, é essa própria definição aqui, só que essa definição aqui é geral. Esse K, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser qualquer coisa, não. Ele pode ser entalpia, volume, ele pode ser entropia, pode ser energia livre de Gibbs, energia livre de Helmholtz, qualquer uma das propriedades termodinâmicas que a gente tem aqui, qualquer uma das funções de estado que a gente tem. Tranquilo? Ok, então eu posso juntar aqui duas informações. A primeira informação dela é essa aqui. Então eu vou juntar essa setinha roxa com essa informação que a gente tem bem aqui, ó. Tá bem aqui em cima. Essa aqui com essa daqui. Então eu vou usar o fato de que o K pode ser escrito dessa forma para juntar com esse K aqui. Aí a gente vai poder escrever o seguinte, que o ΔK de mistura vai ser igual a somatório do NI KI barra menos o somatório do NI KI. Tá vendo que a barra aqui tem todo um significado e é ela que está fazendo com que você não tenha esse valor aqui igual a zero, tá? Então, isso aqui quer dizer que você pode escrever da seguinte forma. ΔK de mistura vai ser igual a somatório de NI que multiplica KI barra menos KI. A diferença aqui do que a gente estava conversando para essa equação específica aqui e essa equação é porque aqui eu estou pensando no volume molar e aqui eu estaria pensando num volume total. É só a gente dividir pelo número de mols total dos dois lados. Então eu vou ter aqui ΔK de mistura de maneira intensiva, né? De maneira intensiva, ou seja, por unidade mássica ou por unidade molar. E aqui a gente usa a composição. XI, é só dividir pelo número de mols total. Então você tem aqui XI que multiplica KI barra menos KI. Então, essa daqui é uma outra equação interessante. Por que essa equação aqui é de alguma forma interessante? Porque nessa equação aqui a gente consegue entender que a gente tem uma propriedade de componente puro, propriedade do componente puro, e a gente tem aqui também uma propriedade que é do componente em mistura. E a diferença de quando o componente está no estado puro e de quando ele está em mistura é que vai fazer você ter o efeito de mistura. E aí, o que diabo é esse efeito de mistura? É quando você mistura duas coisas, elas esquentam ou esfriam. Elas aumentam de volume ou contraem o volume. Então, isso aqui é interessante porque você começa a observar que se você tem uma determinada propriedade, um determinado tipo de ligação química, na hora que você junta com a outra propriedade de outra substância, isso pode variar. E isso varia de várias formas. Isso pode aumentar, diminuir, pode depender da composição. Exemplos práticos disso: água e etanol. É uma amostra do que você não consegue ter de solução ideal. Ela é uma solução não ideal. A água muda muito a sua forma de interação quando ela está em mistura ou quando ela está em componente puro, principalmente quando a mistura trata de etanol. O que a gente tem isso, então, como aplicado para os hidrocarbonetos, né, para petróleo? O que isso pode te interessar de alguma forma para quando a gente está falando de petróleo? Deixa eu só corrigir isso aqui rapidão. Então,
o que a gente pode falar aqui desse componente puro e em mistura, né? Do que a gente estava conversando aqui, que apagou no bloco de notas aqui. Deixa eu só colocar aqui na nota de volta. Isso daqui é do componente em mistura. Isso daqui é do componente puro. Ok? Bom, então, o que a gente pode falar disso para hidrocarbonetos, né? A gente sabe que petróleo, você pode pegar aqui o petróleo e dividir ele de várias formas, de várias classificações. Você tem aquela classificação mais clássica de quem já usou simulador de processo, sabe que você vai colocar os gases não hidrocarbonetos, N2, CO2, H2S, e aí você coloca também aqui os hidrocarbonetos, né? C1, C2, C3, aí já começa a fazer a divisão entre o que é NC4 e C4, e aí vai para cada um deles. E tem uns que você se cansa de contar os isômeros e aí começa a chamar só de C6, C7, e aí vai. Então você tem esse tipo de classificação, mas você também tem um tipo de classificação que a gente vai ver melhor quando a gente estiver fazendo as disciplinas mais avançadas, que seria a classificação SARA. Você também tem o PIONA, né? Então, parafinas, isoparafinas, oleofinas, naftenatos, ok? Uma que eu queria destacar com vocês, que é bem simples da gente aprender, é a SARA, que é saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. Então, esses componentes aqui, você tem uma torceira de componente em cada uma dessas classificações, tá? Só que quando a gente está falando, então, dessas forças intermoleculares, desses processos de mistura, você tem em comum aqui a afinidade química desses componentes. Então, os saturados, eles têm uma forma de estruturazinha bonitinha, tá? Uma forma que eles são. Os aromáticos, o nome já está dizendo. Resina é quando você tem aromático com mais de um núcleo aromático junto, né? Então, saturados, um exemplo disso é o heptano, né? C7. Aromático, você tem, então, tipo benzeno. Resinas é quando você tem aqui mais de um componente aqui benzênico junto, e você ainda tem aqui uma cadeia junto aqui. Então, você já começa a ter resinas. Aí, asfaltenos. Os asfaltenos, então, são os componentes mais complicados, né? Que é como se fosse vários, mas muitos mesmo, núcleos poliaromáticos, né? Você tem aqui de 6 a 7 núcleos aromáticos, todos condensadinhos aqui juntos. E aí, esses núcleos aromáticos aqui, eles conferem algumas propriedades para os asfaltenos que eles são muito polares. Então, aqui você tem uma cadeia ramificada um pouco maior também, dependendo do tipo de asfalteno. O que eu quero dizer com isso? É que quando você tem uma mistura desses hidrocarbonetos, dentro de uma mesma classe dessa, você vai olhar e vai dizer, não, é todo mundo muito parecido aqui. Então, dentro dos saturados, eu posso considerar a boa parte deles como sendo interagindo idealmente um com os outros. Mas à medida que você tem uma mistura, tanto componentes saturados quanto componentes que são como os asfaltenos, você começa a perder essa característica. Então você começa a sair de uma solução ideal e começa a aumentar a não idealidade da solução. Então, mas aí o que é essa não idealidade mesmo? O que a gente entende por idealidade seria a forma que os gases ideais se misturam. Por quê? Porque os gases ideais, quando eles se misturam, a primeira coisa que você consegue observar neles é que o ΔV de mistura ele é igual a zero. Ou seja, quando você mistura 1 metro cúbico de um gás ideal com 1 metro cúbico de um outro gás ideal, quando você junta os dois, o resultado final vai ser 2 metros cúbicos de gás. Não vai ter um aumento de volume ou redução devido às interações intermoleculares. Quando a gente está falando aqui de gases ideais, a gente também está falando de gases que, quando se misturam, eles não esquentam, nem esfriam. Então, um exemplo de coisas que, quando você mistura, esquentam, que é,
Por exemplo, a própria água e o álcool, né? Quando se misturam, você consegue perceber um aquecimento devido ao processo de mistura. Outro exemplo disso é quando você dissolve hidróxido de sódio na água. Um exemplo de que esfria quando você mistura um com o outro é o sulfato de cobre. Não sei se você quem tiver piscina em casa, ou já trabalhou como piscineiro aí, vai se lembrar que é aquele negócio que deixa a água bem azulzinha, aquele negócio que deixa a água azul, na hora que você mistura na água, ele esfria a água, fica gelada o resultado da mistura. Então, isso tudo são formas de ΔH diferente de zero, que não é o que acontece quando você está falando de gases ideais. Para gases ideais, ΔH é igual a zero. Professor, e o ΔS e o ΔG? Pronto, ΔS e ΔG é o que a gente vai ver na próxima aula. Por quê? O ΔS e o ΔG, eles não são esperados de serem igual a zero quando gases ideais misturam. Mas, professor, não é ideal. Mas se você parar para pensar, o ΔS, o que é o ΔS? É a entropia, né? Sempre que você misturar dois componentes, você sempre vai aumentar a entropia. Então, é você pensar em número de combinações, sabe? Você vê aqui, por exemplo, dentro aqui de um... Eu vou desenhar aqui 3 quadradinhos com componentes distintos aqui dentro dele. Então, no primeiro deles eu tenho aqui 2 bolinhas azuis, no outro eu tenho aqui 2 bolinhas vermelhas, e aqui é o resultado da mistura entre os dois. Se isso daqui são moléculas e estão se movimentando com uma determinada velocidade, você sabe que tem um número possível de fotografias que você vai tirar e ele vai estar em posições distintas, né? Quando você tira ali várias fotografias, vai chegar um momento que você vai dizer, não, aqui já está repetindo o padrão e eu tenho um número de possíveis estados. Quando você mistura dois componentes, você sempre vai aumentar o número de fotografias. Por exemplo, aqui, não adianta eu trocar uma bola pela outra que é igual. Mas aqui, se eu tiver essa mesma posição das bolinhas, se eu só trocar aqui o vermelho pelo azul, já é uma outra configuração completamente diferente para o mesmo estado. Para basicamente a mesma configuração ali. Então, sempre que você mistura, o esperado aqui do ΔS é ser maior do que zero. Vai ser positivo. Enquanto que, quando a gente está falando de ΔG, se você aumenta a entropia, você normalmente perde a capacidade de realizar trabalho útil, que é o que seria o ΔG. Então, normalmente, quando o ΔS é positivo, o ΔG vai ser negativo. E aí vai ser negativo de quanto, professor? A gente vai fazer esses cálculos direitinho, para cada uma das propriedades que a gente precisa definir aqui. Só que eu queria passar com vocês, em geral, para definir essas coisas, porque é muito abstrato esse capítulo. Se vocês acharam que a parte de Maxwell era abstrata, essa aqui é o fundo do poço da abstração, sabe? Mas aí vai dar certo. A gente vai juntos aqui, com essas definições. Eu preciso muito que vocês leiam o tópico 6.3 do livro de vocês, que é o Termodinâmica de Misturas, e aí eu vou mudar umas questões teóricas, só de teorias sobre isso, para depois a gente entrar na parte de conta, ok? Então aqui na aula de hoje a gente viu várias definições diferentes, vocês vão dar uma lida nesse tópico 6.3 no livro de vocês, para que a gente possa então discutir na próxima aula as questões teóricas que eu vou mandar para vocês. Tranquilo? Você tem alguma dúvida? Professor, eu posso falar com o senhor em particular depois que todo mundo sair? Pode sim. Deixa eu parar. Ninguém tem mais dúvidas sobre a aula? Alguma coisa assim? Se não, então valeu aí, gente. Bom final de semana, viu?